Olá, seja bem-vindo ao CR News desta sexta-feira, 8 de agosto, dia de São Domingos de Gusmão, padroeiro da cidade. E olha, lembrando que o feriado foi transferido para segunda-feira, dia 11, a pedido do Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva. E vamos falar agora de educação. Catanduva consolidou sua posição de destaque na educação ao receber o selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, concedido pelo MEC por cumprir integralmente as metas estabelecidas para a alfabetização na idade certa em 2024. Outro importante destaque é a Escola Municipal Professor José de Oliveira Barreto, que conquistou um importante reconhecimento no cenário nacional. Seu projeto foi selecionado pelo Ministério da Educação para integrar o mapa de experiências, publicação que reúne práticas pedagógicas inspiradoras de todo o país. E no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 2025, Catanduva obteve nota 8 em educação, classificando-se na faixa mais alta do ranking. E no IDEB de 2023, a cidade alcançou 6,8 nos anos iniciais do ensino fundamental, acima da meta nacional, que era 6,0. Tem ainda o projeto Ler e Reler, que busca fortalecer a alfabetização e o hábito da leitura entre os alunos da rede municipal. E quem vai trazer as novidades e as conquistas da pasta é a secretária municipal de Educação, Cláudia Cosmo. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda ao nosso jornal mais uma vez. Tudo bem com você? Boa noite, Natália. Boa noite aos internautas. Tudo bem? E hoje nós estamos aqui mais uma vez com boas notícias que já foram replicadas, né, por diferentes canais de comunicação, mas de uma maneira especial aqui nós teremos a oportunidade também de conversar sobre essas boas notícias que a educação de Catanduva tem alcançado e que tem se refletido na prática cotidiana de nossas escolas. Exatamente, foram muitas as conquistas aí ao longo desses 4 anos, então a gente vai falar um pouquinho. E Catanduva, ela conquistou o selo Ouro do MEC, né, pelo desempenho na alfabetização. Então, Cláudia, quais foram as principais estratégias para alcançar esse resultado? Esse resultado foi um resultado que muito nos alegrou, foi no início desse ano, né? O MEC, ele tem promovido, assim como também o governo estadual, né? O MEC enquanto governo federal e o governo estadual também tem esses tipos de ações, que são o lançamento de alguns editais em que os municípios têm que comprovar algumas condicionalidades, né? E, evidentemente, né, que como eu estou dizendo, é comprovar, a gente tem que anexar documentos que comprovem que aquelas condicionalidades colocadas, nesse caso do selo Criança Alfabetizada do MEC, estavam sendo averiguadas. Eram 20 condicionalidades, né, e nós atingimos mais de 90%, né, do percentual de 100, né, e isso levou a conquista desse selo ouro. E quais eram essas condicionalidades? Eram condicionalidades que passavam tanto pela questão do próprio resultado de aprendizagem dos alunos, como daquilo também que é a parte da gestão. Por exemplo, né, ter aderido aos programas de formação continuada oferecidos tanto pelo governo estadual como pelo governo federal, ter, né, colocado mais de 80% dos professores da própria rede participando desses cursos de formação continuada e também, né, ter alcançado os scores de aprendizagem que habilitam o município a receber esse selo ouro. Não sabemos se esse concurso, né, do selo ouro será relançado agora na edição 25-26, né, mas já temos aí na nossa história a possibilidade de, no primeiro ano que teve a questão do selo ouro, Catanduva alcançou. Então acho que isso também já é uma marca, né, importante, porque na primeira ocasião em que o MEC colocou essas 20 condicionalidades nós alcançamos. Então isso nos trouxe bastante contentamento. E o município também superou as metas previstas para 2025, 2026 no indicador Criança Alfabetizada, né? Como manter esses avanços aí nos próximos anos? O Programa Programa Nacional Criança Alfabetizada, ele é uma iniciativa também do governo federal, mas que ele tem desdobramentos em cascata. Então, do governo federal, governo estadual, município. Ele é medido, entre outras avaliações, pela avaliação de influência leitora que é aplicada aos alunos de segundo ano.
E Catanduva, né, eu até trouxe os dados aí exatos, né, em 2023 tinha alcançado o percentual de 54,4 no índice criança alfabetizada. E a meta para esse ano, né, de 24, era 58,62. Nós alcançamos 70,27. 70,27 está próximo da meta que era para 2027, que é de 70,42. Então, nós já superamos a meta de 24, de 25, de 26 e praticamente, né, batemos aí a meta de 2027. E aí a sua pergunta é muito importante, né, como manter e como aumentar também, né, esses índices. Nós sabemos que, às vezes, o grande desafio em qualquer área, né, não apenas alcançar bons resultados, mas manter os bons resultados. Eu acho que isso se aplica, por exemplo, aos atletas, né? Às vezes você atinge um bom rendimento, mas manter-se nesse alto rendimento é sempre um desafio. Eu tenho trabalhado junto com a minha equipe na Secretaria de Educação, e isso se reverbera também nas escolas, que para mantermos esses índices, nós não podemos perder os focos principais. E quais são esses focos principais? A formação de professores, porque no Brasil a gente já tem uma defasagem de formação de professores, então isso não é um problema de Catanduva, isso é um problema nacional, né, a formação de professores, aligerada nos últimos anos, impactada pela pandemia. Então há um desafio muito grande de continuarmos a investir em formação continuada de docentes. E isso também passa pelo fato de que nas escolas nós temos diferentes gerações de professores. Nós temos uma geração que domina muito as técnicas de aprendizagem, mas não tem tanto domínio tecnológico. Nós temos jovens chegando, né, com domínio tecnológico, mas com defasagem de formação inicial. Então, acho que um dos desafios para mantermos e continuarmos alcançando índices melhores do que esse é investir na formação continuada. O outro critério é continuar investindo na infraestrutura das escolas. Porque quando nós pensamos numa educação de qualidade, nós temos que ter em vista que a estrutura das escolas também precisa melhorar. E é inegável que nesses 4 anos, né, do governo do Padre Osvaldo, tivemos aí avanços importantes nessa estrutura das escolas. Ainda há muito por fazer, mas melhorou muito. Né? Climatização, as próprias condições gerais de segurança. Então, tudo isso também vai trazendo, né, contribuições diretas para o processo de aprendizagem. Outra coisa extremamente importante é continuarmos a ter materiais didáticos de qualidade e desenvolvermos os projetos de leitura que têm impactado positivamente nesses índices, né? E que também, de todo modo, né, leva o aluno a entender o quanto é importante, apesar das tecnologias, dominar a língua escrita, né? E dominar, evidentemente, que é a competência leitora e a competência escritora. Então, eu entendo que os pilares principais para continuarmos avançando é a formação continuada de docentes, a infraestrutura das escolas e o investimento nos materiais didáticos e literários de qualidade. E tudo isso tem sido feito e também é um trabalho ali em conjunto, né? Professoras, diretores, Sim. a secretaria, né? A prefeitura dando todo o apoio também. Exato, exatamente. Bom, vamos falar também uma outra conquista, foi em relação ao índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 2025, que Catanduva obteve nota 8 em educação, classificando-se na faixa mais alta do ranking. Apenas cerca de 7,2% dos municípios brasileiros conseguiram atingir esse nível de excelência. Então, a que se deve essa conquista? Essa é mais uma conquista que trouxe muito contentamento para todos nós, né, que fazemos parte da administração do governo Padre Osvaldo, no sentido de que a Firjan é inegável, né, a importância que essa instituição tem para o Brasil e em termos de pesquisa. E esse índice da educação, ele tem também lá alguns scores, né, o que é analisado para que o índice Firjan tenha lá os seus índices, né? O atendimento na educação infantil. Então, nós temos, né, hoje no município, a maior parte das nossas escolas de educação infantil, elas são de tempo integral, então a criança permanece 10 horas ali, né, e ampliamos muito o número de escolas, a gente pode falar sobre isso também, né? Então, o atendimento na educação infantil é um dos índices. O outro índice é a taxa de distorção idade-série. Como que é medido essa distorção idade-série? É exatamente ver se tem alunos que têm mais idade do que a série em que ele está matriculado.
graças também à busca incessante, né, que temos junto aos nossos diretores e todas as equipes escolares, nós temos que garantir que o nosso aluno tenha acesso, permanência, inclusão e tenha sucesso. Ou seja, quando nós garantimos esses 4 pilares, nós fazemos com que regrida a distorção em idade série. Hoje, a nossa distorção em idade série não chega a 1%. Então, isso é um fator extremamente importante. A taxa de conclusão do ensino fundamental, que é outro índice medido pela Firjan, nós estamos aí em 99,4%. Então, também, né, é um índice considerado altíssimo, né? Não ter a distorção em idade série, os alunos conseguirem concluir o ensino fundamental na idade certa. E a taxa de aprovação no ensino médio, que embora não seja uma etapa, né, que é oferecida pelo município, mas é medido também dentro da estrutura da educação básica. E a taxa de aprovação do ensino médio em Catanduva é de 94,1%, que também é alta porque o maior número de alunos em evasão no Brasil ainda é do ensino médio. E também as políticas públicas voltadas, né, para os jovens aí têm sido eficientes e eles têm se mantido na escola também. E o último índice medido pela Firjan é a formação docente, que, como nós acabamos de falar, nós somos signatários desses programas estaduais e federais e temos as nossas próprias iniciativas também de formação continuada, de capacitação continuada, e a Firjan faz o cálculo desses índices, né, e aí alcançamos essa média alta, né, que é de grande desenvolvimento na área educacional, estando aí, como você disse, entre 7% dos municípios do Brasil 7,2%, né, alcançam esse índice. Então, acho que isso né? é pouco, né, para um país de dimensões continentais. E estamos, né, no lugar de destaque também pelos índices medidos pela Firjan. O ano passado também, quando Catanduva, né, ganhou o Prêmio Cidades Excelentes a nível de São Paulo e a nível de Brasil, educação foi um dos pilares também que contribuiu diretamente para que Catanduva recebesse esse reconhecimento, né, da TV Bandeirantes, do Instituto Áquila, que também colocou Catanduva aí no topo do Brasil. Bom, o município inaugurou nos últimos anos aí 5 unidades aqui na cidade, né, de educação infantil, e tem mais uma em andamento, se não me engano, lá no Nova Catanduva 3. Nós inauguramos, né, no início da gestão do Padre Osvaldo, havia obras paradas que já vinham de gestões anteriores e elas foram retomadas, né? Então, dentre essas obras, inauguramos, né, que até leva, né, o patrono é da sua família, né, que é o Nelson Martins, lá no Glória 5, essa foi a primeira unidade que nós inauguramos na gestão anterior. Depois também, né, inauguramos o Vanir Brás, lá no Nova Catanduva, que era derivado de um desmembramento da escola Gradella, separando a educação infantil. Depois inauguramos também a Elissa, né, lá, EMEI Elissa Capuano, lá no Nova Catanduva 2, né, que era uma das obras paradas também, que foram retomadas e concluídas. Depois inauguramos, né, o Padre César, que foi toda aquela situação, né, de fim de um convênio que se tinha, né, da Senhorinha Neto, e rapidamente a situação foi solucionada e hoje nós temos mais uma EMEI, que é o Padre César. Esqueci de entre uma e outra aí, né, entre a Elissa e a inauguração do Padre César teve Antônio Nelson Zancaner, que também foi, né, aí uma benfeitoria da família, né, mas aí depois o prédio foi encampado pelo município, né, e hoje é também a EMEI Antônio Nelson Zancaner. Então, retomando, nós inauguramos 5 unidades, o Nelson Martins, Vanir Brás, Elissa Capuano, Antônio Nelson Zancaner e Padre César. Então, essas 5, né, elas configuram mais de 600 vagas na educação infantil. E foram praticamente, né, o Padre César, que foi a última, foi inaugurado em janeiro, agora desse ano, dia 26 de janeiro de 2025, e ela exatamente, né, né, estava se fechando o primeiro mandato e abrindo o segundo, em 4 anos, 5 novas unidades de educação infantil. E agora nós temos, para finalizar, no Alto da Boa Vista, que é a EMEI Lidionete Rossi, é a última obra dessas que vinham de governos anteriores que havia sido paralisadas. Vai conseguir entregar esse ano? Vai conseguir entregar esse ano. Nós estamos na fase final, já está com a licitação para acontecer aí nos próximos dias do mobiliário, tá? E aí depois que está finalizada a obra que a empresa entrega, a gente entra em contato com a SEDUC, a Secretaria de Educação de São Paulo, porque ela é uma parceria com o FDE,
aí eles, né, marcam uma data para entrega oficial, né, para instalação da fachada também, né, que tem um padrão, e eles estão aguardando essa finalização que está prevista para ser entregue pela construtora até o final de agosto, e nós inauguraremos ainda esse ano, com a pretensão de abrirmos os berçários lá ainda esse ano, e aí a partir do ano que vem etapa obrigatória, porque a etapa obrigatória a gente tem que garantir 200 dias, e agora não dá mais tempo de etapa obrigatória, mas o berçário que não é etapa obrigatória a gente pode abrir a qualquer momento. Então tem lá, e tem no Nova Catanduva 3, né, que está também na fase licitatória, né, que aí é obra vinculada ao PAC, né, FNDE. É governo federal, e no Alto da Boa Vista é FDE, governo estadual. Que é uma região que está crescendo bastante ali, então vai precisar de mais escolas para lá, né? Sim, essa questão, ela sempre nos preocupa, né, no sentido de garantir que a demanda que está se deslocando para aquela região, ela seja atendida em escolas próximas, né, e por isso que nós temos ali esse projeto para o Nova Catanduva 3, né, a Nova Conquista, e também, né, pensando no próximo, porque já vem o Nova Catanduva 4. Então aí nós esperamos que o processo licitatório também corra tudo bem. Nisso eu quero até agradecer, né, as outras secretarias parceiras, para que uma obra aconteça, né, não passa só pela Secretaria de Educação, a Secretaria de Planejamento, né, de obras, jurídico, gabinete, tudo isso está envolvido, né, para que uma obra possa ser planejada, executada e depois, né, funcionando com qualidade. Perfeitamente. Bom, vamos falar também um projeto da Escola Municipal Professor José Oliveira Barreto, que foi reconhecido pelo MEC por suas práticas inclusivas, né? Fale um pouquinho desse projeto. Pode ser replicado em outras escolas da rede? Esse também foi mais um projeto, né, que nos trouxe muita alegria pela conquista. Então, o que acontece, né, em relação a esse projeto em especial? O MEC também lançou um edital em que as escolas de ensino fundamental de tempo integral poderiam concorrer apresentando experiências inspiradoras. O projeto é até chamado Escola de Tempo Integral, né? Experiências inspiradoras. E aí a equipe gestora e a equipe docente também do Oliveira Barreto inscreveu, através da diretora, né? Inscreveu essa iniciativa que é um programa voltado para a educação inclusiva e que trabalha as perspectivas também educacionais voltadas para esse público-alvo com diferentes metodologias. Metodologias ativas, metodologias que são também vinculadas às questões digitais, que são também desplugadas, né, que isso até no título, né, do programa, do projeto que foi inscrito. E aí, para inscrever esse projeto, evidentemente que a diretora escolar, a Daniele, né, ela escreveu o projeto, comprovou a realização do projeto, foi elaborado um vídeo muito bonito dessas ações que compõem esse projeto, passou por uma carta de anuência também minha, né, enquanto secretária, para que pudesse concorrer e apresentar esse projeto, e aí foi pré-selecionado. Então nós já ficamos muito felizes como foi pré-selecionado, né, para o resultado final. E aí a semana passada saiu o resultado final e esse projeto ele vai ser publicado, né, pelo MEC em um mapa interativo dessas ações inspiradoras que ocorreram no Brasil todo, né? E também ele vai ser premiado numa cerimônia que vai acontecendo na Universidade Federal de Minas Gerais. Então isso acho que é muito importante porque mostra, né, que por mais desafios que a inclusão tem no cotidiano escolar, existem ferramentas que potencializam para que esse público possa ter acesso e permanência, né, na rede regular de ensino dentro das suas possibilidades. E por isso, né, é um projeto tão inspirador que evidentemente que ele pode ser replicado, né, para outras escolas, né? A própria equipe gestora já se dispôs a isso, a apresentar o projeto para os nossos outros gestores, né? E ver as crianças ali aprendendo também no seu ritmo é algo que enche o nosso coração de alegria também, e respeita as individualidades. São pequenas ações, mas que fazem toda a diferença na vida do aluno. Tem até uma escola, não me lembro o nome, não sei se é ela, que trocou a sirene
né, ali da hora do intervalo. Já são várias. Então, começou, hoje. E assim, era uma novidade. Aqui, começou aqui no município, foi uma matéria nacional que saiu, né, todo mundo curioso, porque algo tão simples, mas que fez toda a diferença. Toda a diferença. Então, e tem muitas iniciativas em diferentes unidades escolares, né, que talvez não estejam inscritas em nenhum edital de grande proporção, como foi esse, né, do MEC, que o Oliveira Barreto se sagrou aí classificado no resultado final, mas que são iniciativas que vão mudando o cotidiano escolar. Os intervalos dirigidos, né, ou intervalos em que os alunos podem pintar painéis durante o intervalo, né, atividades intencionais também durante o intervalo, para que o intervalo não seja o momento só em que o aluno se preocupe em se alimentar e correr, brincar, correndo o risco de se machucar e tudo mais, mas ações que sejam o tempo todo educativas e intencionais, que levam o ambiente escolar a ser um ambiente sempre, né, agradável, e um ambiente onde o aluno esteja seguro e também onde ele possa aprender de forma intermitente. É uma extensão da casa ali para o aluno, né? Muitos ficam o dia inteirinho ali na escola, então tem que ser um ambiente mais leve também. Vamos falar também quais os investimentos que estão previstos para fortalecer a educação inclusiva, tanto em infraestrutura quanto também na formação de professores. É nesse contexto, né, que nós temos, né, da educação especial, que, como eu já até disse, é um desafio, né, porque nós vivemos num momento, né, em que se tem, né, uma discussão muito grande em relação às políticas públicas de inclusão. E eu acho que é sempre importante, para a gente entender esse tempo presente, que a gente faça um resgate, né, dessa questão da educação especial. Então, no Brasil, a questão da educação especial, ela é relativamente nova enquanto política pública, para todos, né? Porque o que existia anteriormente, né, isso vem lá do final do século XIX, eram as instituições especializadas para algumas deficiências, né, e que acolhiam pessoas ali, né, e trabalhava, evidentemente, para desenvolver a autonomia dessas pessoas. Como a PAS, né? Como a PAS e outras instituições de educação especial. Aí, a partir do advento, né, da Constituição de 88, depois, né, da LDB de 96, de todos os documentos, aí a Declaração de Salamanca e outros documentos internacionais, né, inclusive da Unesco, da ONU e tudo mais, avançou-se, né, para além dessa política de educação especial exclusiva e chegamos ao que temos hoje, né, que é a educação especial inclusiva, que é aquela, né, em que todos os educandos têm direito, tá, à matrícula na educação regular, na classe comum do ensino regular, e sendo público-alvo da educação especial, tem direito também a uma dupla matrícula, porque além da classe comum do ensino regular, ele tem direito também a um atendimento educacional especializado, que é o AEE, no contraturno. O professor da classe regular, pela legislação vigente, isso em termos nacionais, ele tem que ser capacitado para a inclusão e o professor do AE ele tem que ser especializado. Então, nós temos essas duas categorias docentes, inclusive foi na gestão anterior, né, do primeiro mandato, que regularizamos a situação dos professores de educação especial, fizemos concurso, eram 13 cargos, foram criados mais 5, então hoje nós temos 18 cargos efetivos de educação especial, complementados também, né, com os professores do processo seletivo. E dentro dessa perspectiva toda, né, da inclusão, também é importante dizer que as leis magnas da educação, elas dizem que o público-alvo da educação especial, e quem são? Tá? As crianças, né, com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, onde estão inseridos os autistas, né, e com altas habilidades de superdotação. Esse é o público-alvo da educação especial. E a LDB, ela vai dizer que eles devem ser atendidos preferencialmente na rede regular de ensino e quando, dadas suas condições específicas, não for possível esse atendimento na rede regular, eles têm direitos a atendimentos especializados. E diante, né, todos sabem do índice crescente, né, de crianças autistas. Isso que eu ia falar, aumentou muito. Aumentou muito, né? Tem dados dizendo, aí apontando, né, que em torno agora de 26 a 23 nascimentos uma criança é autista.
Então, esse dado, e inclusive, né, porque nós temos dados também de que o índice do autismo de suporte 3, que demanda mais, né, equipes multiprofissionais no seu atendimento, também tem sido crescente. Então, diante disso, a escola regular também enfrenta desafios e as famílias também enfrentam. Sim. E a escola regular, ela não pode também perder a sua essência. Porque qual que é a essência do ensino regular? Ainda tá lá, né, na LDB, inclusive, que a criança, ela tem ali, no ensino regular, ela tem direito, né, a aprender a ler, escrever e contar, domínio do mundo físico, histórico, cultural, enfim, natural. Então, a escola não pode perder isso, né? Ela tem que trabalhar os conhecimentos historicamente acumulados, porque tudo isso pode ser por diferentes metodologias, mas ainda é a essência da escola. Tá? E a gente sabe que muitas das crianças que são da inclusão, que demandam serviços especializados, não compete ao ensino regular colocar todos os multiprofissionais no regular, senão a gente perde a essência do regular. E por isso, né, num olhar muito voltado também para essa questão humana e para as dores das famílias também, né, que desejam, que precisam de mais acolhimento, precisam de mais atenção, e aí é o princípio da equidade, né, dar mais a quem demanda mais. O grande investimento da administração voltado para a questão inclusiva é o SICA, o Centro Integrado da Criança Autista, né? Vai conseguir sair esse ano? O centro, né, ele está em fase já final da obra, né, e nós já estamos nos processos licitatórios de imobiliário e posteriormente, né, abrindo também para a questão da contratação dos profissionais. Então, assim, dados os prazos burocráticos, provavelmente só no início de 26. Tá? Mas como que vai ser? Todas as crianças, os alunos, as crianças, por exemplo, neurodivergentes, eles não estarão mais na sala de aula? Não, isso aí é uma pergunta, muito obrigada por essa pergunta, né, porque a dúvida de muitos, né? Muitas pessoas chegam a dizer assim, vai ser uma segregação das crianças. Não, de maneira nenhuma, né, a proposta do SICA, ela é tanto na perspectiva da educação exclusiva, quanto na perspectiva da educação inclusiva. Então, como que isso se diferencia? Como nós acabamos de dizer aí, à medida que crescem muito os índices, né, de crianças neurodivergentes, as instituições que existem hoje na cidade que atendem esse grupo que não consegue se adaptar à rede regular, que está esperando vaga em instituições especializadas, que precisam não da escola regular, mas dessas instituições com multiprofissionais, estão aí aguardando, né, as vagas, nós vamos atender esse público na condição de exclusivos. Nós temos aí, não vou citar instituições por respeito às instituições, mas tem instituições que têm demanda aí de 20, 30 crianças em fila de espera, porque Caramba. Às vezes não atende só as crianças de Catanduva, atende região. Então, a demanda se torna cada vez mais crescente e de crianças que precisam de educação especializada exclusiva. Então, o SICA, ele vai atender essa demanda, que não está sendo suprida pelas instituições especializadas que existem atualmente. Mas também vai atender aquelas crianças que são público-alvo da educação especial, que estão na rede regular, adaptadas à rede regular, mas necessitam de outras intervenções. Então, poderão também, né, frequentar o SICA com atendimentos escalonados, tá? Do que? Terão ali no SICA fono, físio, TO, tá? Em termos de atendimentos. Eles vão continuar frequentando a rede regular, mas dentro das possibilidades da família, no turno que não estão na escola, poderão, né, ser atendidos semanalmente, né, em horas determinadas, né, para ter esses atendimentos. Além desses atendimentos de ordem terapêutica, vamos chamar assim, para colocar num bloco só, também haverá outros atendimentos pedagógicos, essencialmente pedagógicos, para potencializar a aprendizagem dessas crianças. Eles vão continuar também tendo direito ao AEE da escola regular, mas terão atendimento pedagógico ali também. E também, além dessas questões de ordem terapêutica, né, que o aluno da educação especial terá direito a atendimentos ali no SICA, eles também participarão das atividades pedagógicas e de oficinas culturais.
de musicalização, artes plásticas, expressão corporal, informática. Nós teremos ali as mesas interativas, salas sensoriais, um jardim sensorial, uma horta, uma mini quadra para atividades esportivas adaptadas. Caramba, e de onde que saiu, por exemplo, a ideia desse projeto? Porque o prefeito ele fala que isso daí vai ser algo para que todo o estado veja, né, esse projeto pioneiro aqui, pelo menos em toda a região aqui, que vai ser o projeto A Menina dos Olhos, né? Nós acreditamos nisso. Por enquanto ele é um projeto. E como que ele nasceu? Ele nasceu de várias situações, né? Situações que chegavam de demandas das famílias, situações que chegavam, né, ali das próprios gestores, professores, de pessoas muito próximas a mim também, né, em conversas que a gente ia delineando questões próprias, né, da política pública e que precisavam de um passo além. Então, acho que o SICA, ele é um sonho de muitos, mas que ele nasce de uma iniciativa de poucos sonhadores e que vão desafiar uma lógica para que essas pessoas tenham realmente, né, um espaço de acolhimento e de atendimento de qualidade. Nós desejamos, né, e já visualizamos aquele local, né, como um local mesmo de integração, de inclusão, de principalmente potencialização da autonomia. Porque uma das grandes questões que afligem as famílias das crianças neurodivergentes é exatamente, não só agora enquanto são crianças que estão sob a proteção da família e da escola, mas uma vez adultos, uma vez idosos, né, já talvez aí sem os pais, né, como essas pessoas estarão na sociedade? Então o SICA, a gente tem como objetivo trabalhar essas potencialidades dessas crianças dentro das suas limitações e das suas condições de funcionalidade, para que ela tenha o mais possível de autonomia na vida social. O projeto ele vai funcionar inicialmente para crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, então até o 5º ano, tá? E, evidentemente, que depois, havendo a possibilidade, ele será ampliado. E exclusivamente para alunos da rede municipal. Tá? Então, isso é bem importante. Se não for aluno da rede municipal, não terá atendimento ali, porque ele é um projeto voltado a essas melhorias da inclusão na política pública educacional municipal. E acredito que já tem até uma lista de espera. Já tem bastante gente interessado, né, em saber, muitos curiosos e muitos talvez com essa questão que você trouxe, né? Vocês vão tirar todas as crianças da educação especial da escola regular? De maneira nenhuma. O direito delas está preservado. Nós vamos oferecer algo a mais, que melhore inclusive os processos de aprendizagem que ocorrem dentro da escola regularmente estabelecida. Bacana. Bom, a rede municipal, ela triplicou a oferta de vagas em tempo integral, né? Quais os impactos percebidos no desempenho e no comportamento dos alunos? Hoje, né, até eu trouxe até impresso aqui, em junho eu fiz um relatório que era uma demanda, né, do próprio Tribunal de Contas, que a gente tinha que apresentar aí as metas, o cumprimento das metas do Plano Nacional. E uma das metas do Plano Nacional de Educação, que já era para ter um novo, né, mas ainda não tem, né, porque ainda não foi homologado o novo Plano Nacional de Educação, então o que está vigente é o que vem de 2014, decenal, então, até 2024, mas ainda não se tem um novo, né. E nós só teremos o novo municipal quando houver o novo nacional para fazer as adequações que pertencem à nossa esfera. Mas a meta 6 do Plano Nacional de Educação 2014-2024, ele previa oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Fazendo um recorte do que nós oferecemos, né? Educação infantil e ensino fundamental, anos iniciais, hoje, Catanduva tem um índice de 82,8% de alunos matriculados no tempo integral. Então, era para ter no mínimo 50%, nós temos 82,8%. Tá? Das nossas escolas de educação infantil, apenas 2 são exclusivamente de tempo parcial, que são o IDET, o IDET tem as salas parciais, mas a maioria é integral. O Laúde e o Deverlan. Essas 2 de educação infantil são
exclusivamente de tempo parcial. Todas as demais são de tempo integral, e o caso do IDET e do Maria Áurea que oferecem as duas jornadas. No ensino fundamental, que foi onde triplicamos, né, a oferta de vagas, o que tínhamos quando assumimos a gestão? Nós tínhamos apenas 2 escolas de tempo integral, Armando Prandi e Oliveira Barreto. Juntas, elas ofereciam em torno de 500 vagas de tempo integral. Na atual gestão, vinda do mandato anterior, o Santos Aguiar, que é uma escola gigantesca, né, ela foi implantada ali a jornada de tempo integral, e a escola Valdemar Aidar, lá no Pachá, ela foi reformada, ampliada e hoje também é de tempo integral. Então, hoje, né, no ensino fundamental, nós tínhamos anteriormente 2 escolas, 500 vagas. Hoje nós temos 4 escolas e 1.500 vagas de tempo integral. E temos outros projetos também que permitem à criança ter a oportunidade de estar no atendimento da rede municipal em 2 períodos, que nós temos o projeto ABC do Saber, que também estava fechado, foi reformado o prédio lá, né, no bairro Pedro Nechar, e hoje nós atendemos quase 300 crianças de 7 outras unidades escolares que são de tempo parcial, e as crianças com maior vulnerabilidade social dessas escolas são atendidas em contraturno lá no projeto ABC do Saber, garantindo mais uma refeição, mais um lanche e muita aprendizagem, né, diversão, cuidado, proteção, que é o papel da política pública também. Bom, vamos falar também de um projeto bem interessante, que é o projeto Ler e Reler, né, que tem ganhado aí visibilidade. Qual que é o retorno da Secretaria, por exemplo, dessas famílias, né, dos professores sobre essas iniciativas? Esse é um projeto também que nós já estamos no 4º ano, tá, do projeto Ler e Reler. Ele é um projeto assim, que encanta os olhos das crianças e dos professores, e ele reverbera sempre num projeto de leitura, né? Pelo menos um livro das mochilas, né? Ele já vem um projeto prontinho para o professor desenvolver, né? Então já está ali o material, a metodologia, as iniciativas, como que é o início, o decorrer e a culminância, né? Porque para ser um projeto tem que ter uma culminância. E a educação infantil, ao final do ano, ela faz assim, as finalizações dos projetos de leitura de forma encantadora, porque a partir das leituras, né, dos livros ali com as crianças, mesmo com aquelas que ainda não são leitores nem escribas, tá? Se produz um material de finalização do projeto que é apresentado às famílias, é apresentado à equipe da Secretaria de Educação e que realmente, né, mostra o quanto ainda ler e reler é algo que precisa ser plantado no cotidiano das crianças. Então eu disse até dessas crianças que não são leitoras e nem escribas, né, ainda não estão formalmente alfabetizadas, mas o hábito da leitura não começa no ensino fundamental, ele começa na educação infantil. Bem pequenininho, bem né? pequenininhos. Então, uma atividade permanente da educação infantil é a contação de histórias. Então, à medida que a contação de histórias, ela deixa de estar com um livro apenas aqui na mão do professor, mas cada criança tem o seu, elas têm a oportunidade de criar as suas próprias histórias, porque alguns livros da coleção Ler e Reler permitem isso também, elas são imagens que as crianças imaginam e vão dizendo, né, o que elas acham que está acontecendo naquela história, a professora vai registrando, então isso tem aí um valor muito grande no desenvolvimento da criança, em relação à própria competência leitora e escritora. A criança vai compreendendo qual é a função social que a escrita tem, ela vai sendo ali no contexto do desenvolvimento desse projeto, né, ela não vai sendo só alfabetizada, ela também vai passando pelo processo de letramento, que é entender essa função social da escrita. E ela vai criando esse hábito da leitura. E até mesmo dentro de casa, os pais podem incentivar. Isso, né? Porque essas mochilas literárias ou maletas literárias, né, elas são distribuídas para todas as crianças da etapa obrigatória, então a partir aí dentro dos 4 anos, e até o último ano do ensino fundamental, até os adolescentes, né, do 9º ano. E são, em média, 8 livros por mochila. Tá? Então, em 4 anos, cada aluno que esteve na rede pública nesses 4 anos tem no mínimo 32 livros na sua casa, Olha porque só. ao final do ano eles levam
essas mochilas literárias para casa, né? E podem, né, ler com os irmãos, para os irmãos, né, com a família, emprestar para os vizinhos, parentes. Então, acho que esse é um hábito de leitura muito importante, porque uma coisa que a gente tem que pensar, mas por que não se investe, então, nas bibliotecas das escolas? Que as bibliotecas das escolas também têm lá os seus investimentos, mas hoje a gente tem investido diretamente na pessoa, na família, porque esse livro que poderia ser levado para casa e devolvido à biblioteca, ele pode permanecer em casa. Perfeito, muito legal. E eles podem ir trocando também entre si, então isso é algo que tem encantado as famílias. Eu já recebi vídeos, inclusive, de pessoas das escolas, né, que a família gravou um vídeo agradecendo, que estava lendo com as crianças. Então, acho que isso é muito une a família une também, a família, né? E também desperta, né, o hábito da leitura e da imaginação, porque é importante destacar também que essas mochilas literárias, de acordo com a faixa etária, trabalha diferentes gêneros textuais. Porque, por exemplo, lá na BNCC, tem as 10 competências, né, gerais da BNCC. Uma delas é o repertório cultural, outra é o pensamento crítico e científico, é a cultura digital, e essas maletas literárias, elas acompanham também toda a orientação curricular da BNCC, então não é aleatório que se escolhem esses livros, são livros premiados e que atendem dentro de cada faixa etária o que está previsto na Base Nacional Comum Curricular, e trabalha com diferentes gêneros literários, então tem conto, tem poesia, tem ficção, tem texto jornalístico, tem fábula, então de acordo com aquilo que é pensado para cada faixa etária e para cada ano escolar. E também trabalha temas muito importantes, principalmente no ensino fundamental. Trabalha bullying, o combate ao bullying, trabalha o combate a todas as formas de preconceito, discriminação e racismo, tá? Trabalha a questão da diversidade cultural entre diferentes povos. Por exemplo, um dos livros, né, do ensino fundamental conta a história de uma família de refugiados da Síria que veio para o Brasil. E as dificuldades que eles tinham, né, para estar num outro país, fugindo da guerra. Então está trabalhando uma questão atual, geopolítica, Exatamente, que é os refugiados que estão no mundo todo. Que pode até cair no vestibular. Exato. Então, assim, essas maletas literárias, elas têm uma intencionalidade pedagógica, elas respeitam tudo aquilo que está previsto em termos de currículo e trabalham temáticas que são importantes, principalmente ao longo do ensino fundamental, onde a criança precisa perceber ainda mais o mundo que ela vive e como, né, ter uma postura social, cidadã, ética, respeitosa, né, trabalha a questão da inclusão. Um dos livros também do ensino fundamental é de uma garotinha autista, e como que ela ficava ali, né, mais quietinha no intervalo, até que ela conseguiu ter a confiança de uma outra criança, e ela era uma escritora. E depois a obra dela, né, se destaca num sarau de poesia que a escola fez, e aí de repente está lá no meio dos textos escolhidos o texto da criança autista, e que revela também a potencialidade que essas crianças têm. Então não é aleatório, né? São obras importantes e atuais também. E eu quero agradecer a minha equipe pedagógica e da supervisão também que contribuiu, que nós fizemos a leitura dos livros também, né? Isso tem uma análise, passa lá para a gente ver se os temas são pertinentes, né? E estão de acordo com a política nacional de currículo e as nossas perspectivas também da secretaria, né, para chegar até os nossos alunos. Bom, Catanduva aderiu ao Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo. Qual que é o perfil do aluno, por exemplo, no EJA, né, e no município, como incentivar mais pessoas a retornarem aos estudos? Porque a gente sabe que ainda tem uma parte da população mais velha que tem muita dificuldade, muitos são realmente analfabetos, mas eles têm vergonha de voltar à sala de aula. Nós aderimos, né, a esse pacto também, né, que é de combate ao analfabetismo. O município, né, a rede municipal, nós oferecemos a educação de jovens e adultos, que é uma modalidade de ensino, assim como a educação especial, nós oferecemos na Escola Graciema, que é lá no Bom Pastor, ali, né, naquela região bastante conhecida, próximo do CAIC, né, para quem não está se localizando, é ali próximo do CAIC. E ali, nessa escola, né, a EJA é oferecida no período noturno. O aluno da EJA, isso é bem importante, né, que os internautas saibam, ele tem direito ao passe escolar
oferecido pelo município, ele tem direito à refeição, quando ele chega na escola, existe ali uma refeição, porque muitos são trabalhadores, né? Então está vindo do seu local de trabalho, passa aqui pelo terminal, vai, né, com o passe até lá, tem o retorno, então a gente precisa também oferecer a esse aluno trabalhador a oportunidade do alimento, a oportunidade do transporte, tem o material didático também da EJA, né, tem material escolar, então o município tem oferecido. Tá? E nós, no caso, né, da rede municipal, nós oferecemos a EJA do ensino fundamental. Então, nós temos dos anos iniciais, que é voltado para a alfabetização, para quem não concluiu o 5º ano hoje, mas que era a antiga 4ª série. Sim. Tá? Às vezes as pessoas, mas e agora, né? Mudou, não sei nem onde que eu parei, né? Então, que era a antiga 4ª série. Para quem não concluiu até a antiga 4ª série, nós temos a EJA voltada para a alfabetização, anos iniciais do ensino fundamental. E para aqueles que pararam, por exemplo, no que era 6º ano, 7º ano, 8º ano, 6ª série, enfim, também temos a EJA de ensino fundamental, anos finais. E ali, né, são desenvolvidas também atividades que buscam recuperar, entre outras coisas, a autoestima dessas pessoas. E nós temos depoimentos muito bonitos de pessoas assim, né, que se matricularam na EJA porque queriam ler a Bíblia. Olha só. Se matricularam na EJA porque os netos chegavam com livros que contavam histórias que eles queriam ler também. Então isso, né, fez com que procurassem a escola. Então quero dizer que as matrículas da EJA, elas são permanentemente abertas, tá? Volto a dizer, o aluno tem direito ao passe escolar, né, tem direito à alimentação, material escolar, tem professores formados ali, tem material didático e é uma oportunidade que podem inseri-los depois no mercado de trabalho e principalmente também a continuidade, porque embora o município ofereça até o 9º ano da EJA, o Estado oferece o ensino médio. Então ele vai ter os mesmos direitos, o passe escolar continua, a alimentação continua e principalmente a oportunidade do trabalho. E essa ação que nós aderimos, ela visa potencializar e resgatar, né, essas pessoas onde elas estão. E entre as iniciativas desse programa está a divulgação da EJA em programas como esse, que vão ao ar de grande repercussão, e também, né, divulgar essa informação nos postos de saúde, nos CRAS, no CREAS, em lugares de grande circulação, para que as pessoas, né, possam ter acesso a essa informação. Existe, é oferecida, é gratuito e tem as ferramentas para que a pessoa possa não só ter acesso, mas permanecer e ter sucesso. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma entrevista com essas pessoas mais velhas que procuraram novamente na escola, porque alguns não sabiam escrever o próprio nome, então tinham esse sonho de poder escrever o próprio nome. Sim. Alguns porque estavam no ponto de ônibus esperando o ônibus e não sabia ler qual ônibus que estava se aproximando, né? Então, vários casos assim, eu ia no mercado e não sabia identificar o que estava escrito na plaquinha. Então, falou coisas básicas, mas que fizeram toda a diferença na vida da pessoa. Sim. Na época da pandemia, né, que foi um período muito difícil de aprendizagem, mas às vezes sempre tem algo bom, né? Teve uma senhora que a partir das aulas online, era a avó do garotinho, ela aprendeu a escrever o próprio nome, porque a criança estava no processo de alfabetização, então ela estava acompanhando. Ela estava acompanhando, né, com o netinho e ela aprendeu a escrever o próprio nome. Por meio dessas aulas virtuais, né? E aí a gente oferece hoje presencial, com todo o acolhimento que essas pessoas precisam, né? E gratuitamente. Exatamente. Então você que conhece alguém aí da sua família, da sua rua, que não sabe ler e escrever, olha, tem oportunidade, procura lá a Escola Graciema. A Graciema, vai lá, faça a sua inscrição, procure lá a escola, porque tem de tudo, como a secretária aqui está colocando, você vai ter uma refeição, vai ter ali toda a parte estrutural pronta para te receber. Né, é tão importante. A gente já tá finalizando o programa, acredito que deu mais de meia hora, né, Cauane? Mais de meia hora. Vamos então para a última pergunta, né? Quais são as principais metas, então, da Secretaria para os próximos anos e quais os desafios você considera mais urgentes? Bom, um dos desafios mais urgentes é a própria manutenção de toda essa estrutura educacional em tempos de crises econômicas macro, né? Eu acho que isso é uma questão que o mundo todo está aí, com grandes convulsões, né, internacionais e que respingam na nossa economia nacional. Então, acho que uma das grandes questões para a aplicação de qualquer política pública de sucesso é o orçamento.
Então, evidentemente que a educação tem 25%, né, do orçamento municipal, mas também depende, né, de uma fatia muito grande de impostos, que a própria Fundeb, por exemplo, é receita de impostos, ICMS é imposto. Então, quando a economia tem algum impacto internacional de grande monta que respinga na nossa economia nacional, isso afeta a educação. Então, as pessoas precisam saber disso, né, que o orçamento da educação é 25%, mas se foi 25%, né, de uma fatia grande é uma coisa, se for de uma fatia pequena, continua sendo 25%, mas é um valor menor. Então, é importante, né, acho que nos grandes desafios para toda a política pública são as questões orçamentárias que dependem de toda uma estrutura econômica que está além, né, aqui só do município, é uma esfera hoje, né, uma economia planetária, né, então esse é um desafio. O outro desafio é gerir bem esses recursos, é ter o recurso e depois gerir bem o recurso. Então, uma das coisas que o Padre Oswaldo sempre diz, né, que governar também é ter prioridades. Então, dentro da educação, né, o que foi, quais foram as nossas prioridades até aqui? Era melhorar, e continua sendo, né, a questão da estrutura das escolas, né, estrutura física, arquitetônica das escolas, e investir em materiais de qualidade, né? Eu acho que isso foi alcançado, tá aí os resultados que não nos deixam mentir. Mas continua sendo um desafio, tá? Gerir bem o orçamento, terminar as obras que estão iniciadas agora, né? Manter esses índices de aprendizagem. Tá? Uma coisa que nós alcançamos também, que foi muito importante, foi a grande quantidade de concursos que foram realizados, né? Dando estabilidade ao professor, trabalhar com tranquilidade, sem aquela preocupação, será que o ano que vem eu estou empregado? Né? Então isso tem que servir sempre de motivação. Sempre que eu recebo os professores ingressantes de concurso, que eu falo, não sabe da minha felicidade de estar aqui, eu falei, então honre tudo isso. Porque não pode falar assim, agora eu estou aqui, agora estou sossegado. Não. Então, é manter esse ânimo, né, renovado. Acho que a gente ainda precisa fortalecer ainda mais o senso de equipe, porque todas as nossas escolas são importantes para nós, né? Todos os nossos alunos são importantes para nós. Então, eu acredito que esses são os desafios básicos. Ter orçamento, né, que vem das políticas públicas macro, gerir bem esse orçamento, manter os índices alcançados até aqui, colocar o SICA em funcionamento e realmente ser vanguardista na nossa região, e esperamos continuar ganhando prêmios, né? Porque o prêmio, ele não é só nosso, ele é da cidade. Então, por isso eu quero deixar aqui também o meu agradecimento e o meu reconhecimento à equipe que trabalha ali cotidianamente comigo na Secretaria Municipal de Educação, aos meus colegas secretários das diferentes pastas, né? A equipe gestora das escolas. Hoje todas as nossas escolas têm diretor concursado, então não tem mais nenhuma escola sem diretor, não existe mais aquela história de um diretor para 2 escolas, acabamos com isso. Então, assim, todas as nossas escolas têm equipe gestora montada, efetiva, e que tem aí condição de continuar a fazer um trabalho cada vez melhor. Agradecer também, né, aos docentes, porque quem está lá todo dia na sala de aula tem desafios muito grandes, diferentes dos nossos, né? Mas são desafios muito grandes. Então, agradecer o empenho até aqui e o desejo de que essa motivação só cresça, né, a cada dia. Também a todos os funcionários, né? Porque é extremamente importante a figura do diretor, do professor, mas da merendeira, da funcionária da limpeza, né, dos funcionários administrativos. A escola é uma grande engrenagem. Nós atendemos todos os dias mais de 9.800 alunos. Então, fazer funcionar a engrenagem do transporte, da alimentação, administrativo, pedagógico, é um grande desafio. Então, esses desafios cotidianos, eles estão permanentemente na nossa pauta. E os outros desafios, né, é o de uma gestão eficiente. E quero agradecer, evidentemente, né, ao prefeito que me deu a oportunidade renovada de estar à frente da Secretaria de Educação neste segundo mandato, né, a confiança dele também e do vice-prefeito no nosso trabalho. E é isso que nós desejamos, né, que a educação de Catanduva continue a ser uma referência. Hoje, né, eu fico muito feliz quando os secretários de outros municípios entram em contato conosco para saber o que nós estamos fazendo, como nós solucionamos esse problema, né, como nós conseguimos a complementação VAR. Muitas das resoluções que temos feito aqui
me pedem, ó, você pode mandar, como você fez isso? Então, assim, eu acho que o que é bom tem que ser copiado, né? Então ser uma referência na região é algo que, assim, alegra o nosso coração, mas não é um trabalho meu individual, porque mesmo nos momentos mais difíceis, sejam pessoais, como eu perdi minha mãe há 4 meses, foi um momento muito difícil, né? Ou momentos políticos difíceis também, eu sempre tive uma equipe e a confiança do prefeito, né? Para que o trabalho continuasse a ser realizado. E daquelas primeiras sementes que foram lançadas, como diz o hino da cidade, né? Muitas já estão hoje, né, transformadas em frutos. E outras continuaremos a semear, porque a educação, eu acho que ela tem aí algumas palavras que a definem, né? Uma delas é resistência no sentido não de oposição, mas de resistir aos desafios diários, de não desistir de ninguém, né? E junto com isso a insistência, insistir, porque o processo educacional, ele não é algo que aconteça de um dia para o outro. Por isso que educação é política pública de Estado que faz a diferença e não necessariamente políticas de governo. E nós estamos aqui para fazer uma política limpa e que ela realmente chegue a quem precisa, com boa alimentação nas escolas, transporte funcionando, crianças uniformizadas, crianças com material didático, professor estável, para que a educação realmente de Catanduva seja um farol, né, a brilhar aqui nesse noroeste paulista. Bom, parabéns a você e toda a sua equipe, né, por essas conquistas, esses avanços nesses 5 anos aqui de governo, né, parabenizar a todos vocês. Eu venho de uma família também de professores, minha mãe, tias, tios, todo mundo professor na família, né? Então a gente sabe da importância de ter um professor na sala de aula. E aí, como a secretária disse, não só a professora, mas a SG, a merendeira, todos ali, é uma equipe muito grande, muito responsável. Parabéns e muito obrigada por ter vindo aqui, por trazer essas novidades pra gente, essas conquistas, né? Tanta informação bacana, que eu acredito que quem não conhecia hoje vai estar conhecendo. Compartilhe, então, se você está assistindo, compartilhe para que todos saibam das conquistas da educação. Também aproveito para convidar você que é secretário municipal, vem aqui bater um papo com a gente. Hoje estamos então recebendo a secretária de Educação, a Cláudia Cosmos, e a semana que vem então a gente pode receber um outro secretário, né, para falar um pouquinho sobre a sua pasta, o que tem acontecido para que a população saiba. E também é uma prestação de contas, né, Cláudia? Para que a população saiba o que está acontecendo em cada secretaria, em cada departamento municipal. Então, muito obrigada, Cláudia, por ter vindo aqui, passar tanta informação importante para os nossos internautas, para os catanduvenses. Né? Já vou desejando a vocês, a Cláudia também, um fim de semana maravilhoso, um ótimo feriadão, porque o feriado de hoje passou para segunda-feira, então aproveitem aí o feriadão. Lembrando, não teremos jornal, então a gente volta a se ver na terça-feira. Uma ótima noite a todos. Muito obrigada, Cláudia. Sou eu que agradeço, né? E renovo aí os meus votos também de muito sucesso a vocês, do CR News, né? Sempre com uma informação clara e transparente que caracteriza também o seu trabalho. Muito obrigada pela oportunidade, estou sempre à disposição. Uma boa noite. Obrigada.